A minha pergunta é dirigida ao Miguel Portugal. Uma dos argumentos utilizados pelo Hugo Ferreira vai na direção de disponibilizar o contrato sem as limitações que neste momento estão impostas. Uma proposta por parte dele vai no sentido deste estar disponibilizado na internet. Quais são a tua opinião? Qual é a tua opinião? A minha opinião, enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, e uma moção foi apresentada pelo colega Fabiano Figueiredo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra na penúltima Assembleia Magna, para disponibilizar os contratos online. Os estudantes da Universidade de Coimbra reunidos em Assembleia Magna reprovaram essa moção e, como tal, a Direção-Geral não o vai fazer. E no meu entender, e no meu entender pessoal, também eu posso dizer, o site da Associação Académica, como eu disse, é um site que tem acesso a um conjunto de pessoas, mas essa nem é a questão. Foram os estudantes em Assembleia Magna que o decidiram e, portanto, eu não o vou fazer. Mas, na minha opinião pessoal, penso realmente que não tem que haver limitações à entrada. Eu estou disponível para mostrar o contrato aos 20 mil estudantes da Universidade de Coimbra. Vou fazer questão de outro procedimento, e por causa desta questão que o sentiu muito mitigado, vou dar já ordens aos funcionários, vou já criar uma pasta, digamos, com o contrato em tocha, porque no fundo é isto que nós estamos aqui a falar, e mais que tudo, lá em baixo na tesouraria, para que os nossos funcionários possam dar na íntegra a informação realmente que é pretendida. No meu entender, disponibilizar na internet, pelos mais variados motivos, os contratos da Associação Académica, é um erro estratégico por parte da Associação Académica e vai fazer com que muitos custos subam dentro da Associação Académica, porque, também digo, se existem outras estruturas, e quer se queira, quer não, existem outras estruturas que podem aproveitar-se destes contratos, e acho que será um erro estratégico, e só quem nunca passou por uma direção-geral é que saberá ou que quererá fazer isto. No nosso entender, são propostas que prejudicam gravemente a Associação Académica, se calhar mais que uma cláusula indenizatória de 500 mil euros, disso nós não temos dúvidas. Mais uma pergunta também para o Miguel Portugal. Outra proposta seria então discutir isto, discutir o contrato, já que não foram consultados ainda os estudantes em relação a ele. Já foram, em 2006. Em 2006 foram em Magna? Sim. E consideras que depois, dada a extensão, também não houve, portanto, consulta aos estudantes na extensão do contrato, porque a extensão do contrato foi assinada pelo Jorge Serrote. O Jorge Serrote, enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, deveria ter feito, tem legitimidade para tal, enquanto foi eleito, e por isso aquela assinatura é válida e vincula a Associação Académica de Coimbra. No meu entender, este contrato deve voltar a ser discutido em Assembleia Magna quando for para o seu prolongamento ou para o seu não prolongamento. Portanto, nesta altura pode-se discutir, claramente que se pode discutir. Agora, a discussão que se vai ser promovida em Assembleia Magna, em primeiro lugar, até 2013 ou até 2012 não vai ser posta em prática. Ou seja, o que vai fazer é provavelmente criar problemas nas relações entre a Associação Académica e o concessionário, no meu entender. Agora, os estudantes têm o seu mecanismo, que para convocar a Assembleia Magna para discutirem este assunto se quiserem, tal como foi feito em 2009, os estudantes da Universidade de Coimbra 10%, e quando eu era Presidente de Magna e recebi as assinaturas e verifiquei as assinaturas, houve, portanto, aquele mecanismo que os estudantes podem utilizar para convocar a Assembleia Magna. Se assim for do entender dos estudantes da Universidade de Coimbra para convocar esta Assembleia Magna para discutir o contrato, então a Direção-Geral aí convocará uma Assembleia Magna para discutir este contrato. Queria-te também perguntar, caso então seja, e eventualmente será, para discutir a renovação ou não, com que profundidade é que achas que deve ser debatido em Magna o contrato? Como disseste, há questões contratuais que podem pôr em causa a relação entre a associação e o concessionário. Com que profundidade é que será, portanto, aconselhável? Bom, eu não quero, e nós temos que perceber aqui uma coisa: quem está aqui a representar e quem é representante dos estudantes da Universidade de Coimbra sou eu, e portanto eu estou aqui a falar enquanto representante dos estudantes da Universidade de Coimbra, enquanto Presidente da Direção-Geral, e não enquanto Miguel Portugal. Falar enquanto Miguel Portugal falo-ei quando sair da Direção-Geral da Associação Académica, aí darei a minha opinião, e se for estudante da Universidade de Coimbra nessa altura, certamente que estarei nessa Magna, que espero já não ser, também tenho que acabar o meu curso, mas também estarei nessa Magna para dar a minha opinião, e já o disse também, que estarei sempre disponível, quer seja estudante, quer não seja estudante, para dar a minha opinião em relação a este contrato, pois eu fui acompanhando.
Com que profundidade é que deve ser discutido ou não? Se realmente houvesse uma renovação por parte do contrato nesta altura, a Direção-Geral com certeza que o levaria à Assembleia Magna, com certeza que o levaria ao Conselho Internúcleos, ao Conselho Cultural e ao Conselho Desportivo. A profundidade ou não, isso caberá aos dirigentes de então saber com que profundidade é que querem ver este contrato, mas eu acho que acima de tudo o que deve ser discutido não deve ser a linha a linha, mas sim os princípios. E os princípios do contrato, penso que isso será o mais importante. Outra coisa que nós também que eu não posso esquecer é que no fundo aí será um novo contrato. Não estamos a falar de um prolongamento, se calhar, mas eu penso que será sempre um novo contrato. Acho que um prolongamento nunca se deverá pôr. Mas isto está simplesmente uma opinião pessoal. Uma opinião pessoal nessa altura. Penso que sempre que deverá começar a ser uma negociação feita de início. Com que profundidade? Com a profundidade que os tantos em Assembleia Magna decidem, isso basicamente, e com o pressuposto que a Direção-Geral de então o fizer. Se nós fizéssemos, ou se nós o fizéssemos, e não vamos fazer, portanto, isso para esta Direção-Geral é uma não questão. Miguel, falaste há pouco na síntese das 5 que o Jorge Serrote, presidente, no ano passado, pagou dívidas da Associação ao Intocha em janeiro de 2009 e que o Intocha pagou dívidas à Associação que também tinha. Nessa altura, e tendo em conta que o contrato pode ser terminado se houver dívidas, pelo menos de uma das partes, achas que nessa altura se deveria ter aproveitado para discutir também este tema e talvez na altura terminar o contrato ou fazer um novo contrato? Bom, naquele prolongamento do contrato que existiu por parte do Jorge Serrote, eu penso que ali ficaram dirimidas todos os problemas, a partir do momento em que está ali a assinatura do Presidente da Direção-Geral, ficaram dirimidos todas as dívidas, todos os problemas contratuais em relação à Associação Académica, entre a empresa Intocha e a Associação Académica de Coimbra. E como tal, segundo os parceiros também foram dados na altura. Agora, eu não posso falar pelo Jorge Serrote. Isto é uma coisa importante e quero dizer, eu sou Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, neste momento, quem fez a assinatura do contrato na altura foi o Jorge Serrote. Na altura e com os parceiros dos advogados que eu também tive acesso, penso que foi uma resolução, a resolução possível. Existiam certamente vários incumprimentos por parte da Associação Académica de Coimbra, existiam, porque senão esta posição não teria sido tomada. As relações, eu também já o disse, a partir do momento em que as coisas ficaram saldadas, as nossas questões com a empresa Intocha, eu posso-vos dizer neste momento que assinei, enquanto membro do Conselho Geral da Queima das Fitas, o contrato de concessão de cerveja, que foi o mais elevado de sempre. Portanto, foi o contrato mais favorável para a Associação Académica de sempre e por larga escala, com uma diferença extremamente grande. E posso dizer também que o outro que fizemos também será da Festa das Latas, que foi exatamente um contrato extremamente favorável e os pagamentos foram feitos na hora. Mas, portanto, no entanto, quando é para fazer esses contratos, tanto para a queima como para a latada, vocês procuram no mercado empresas além do Intocha? É concurso público. Isto é um concurso público. Preferência. No caso da Festa das Latas, sim, mas são concursos públicos. Portanto, nós estamos a falar, isto aqui é lei, nós estamos a falar, por exemplo, numa concessão de cerveja da Queima das Fitas que é superior a 150 mil euros e, portanto, tem que ir a concurso público. No caso das Festas das Latas, isto não acontece, mas, logicamente, nós procuramos o máximo de empresas para trazer a maior vantagem possível à Associação Académica. Isso não se põe em questão sequer. Portanto, então, nunca se fala em qualquer, pelo menos isto é o meu método enquanto Presidente da Direção-Geral e enquanto gestor, nunca se falar apenas com uma empresa única, porque isso quer não, é desvantajoso para a instituição que representa e isso eu não vou admitir nunca. Então, quando foram saldadas as dívidas de ambas as partes, as relações voltaram ao normal? Eram dívidas a respeito de quê? Não sei se nos podes informar. Diversos assuntos, não eram pequenos pormenores que tiveram que ser acertados, eram sobre, quer que seja de parte de construção de jardins, quer seja de parte de pagamentos em falta, de acertos de Festa das Latas, de queima das fitas, no caso não foi. Portanto, foram alguns acertos feitos, simplesmente. Não tenho aqui, não recordo, foram alguns acertos feitos. Não recordo aqui isso, se me disseres não consigo dizê-los todos. Até ao fim do contrato, eu pergunto isto porque também ainda não assisti ao contrato. Mas podes aceder se quiseres. Toda a construção no jardim já está terminada ou há mais alguma coisa no contrato que ainda não tenha sido concluída? Não. Isso aí também é um ponto importante, nós também temos que nos lembrar. E se calhar estarei mais confortável para falar mais tarde, mas nós também não nos podemos esquecer de como é que estavam estes jardins em 2006 e como é que eles estão agora, número 1. E do próprio bar de baixo também, da maneira como ele estava e como está agora, e que no meu entender será sempre, quando terminar este contrato, é propriedade da Associação Académica, portanto é uma mais-valia para a Associação Académica. O que nós temos feito também ao longo deste ano é pequenos acertos nos jardins da Associação Académica para que eles possam ficar o melhor possível, muitas vezes em acordo com a empresa Intocha, de outras vezes nem tanto em acordo, são responsabilidades se calhar da Associação Académica, outras vezes são responsabilidades da empresa.
E como tal, vamos fazer ainda algumas melhorias, mas principalmente melhorar a vida dos estudantes, quer dizer, não há nada em dívida, digamos, como eu estava a dizer, não há nada de dívida por parte do Intocha, nem há nada em dívida por parte da Associação Académica, e as coisas têm sido feitas em conjunto quando faz sentido, quando, por exemplo, um aumento das pessoas se deve, e no nosso entender, é uma responsabilidade do BAR, portanto, tudo o que faça, ou tudo o que seja reflexo de um número de pessoas mais elevado é responsabilidade da empresa. Por exemplo, nestes casos, nós responsabilizamos a empresa para fazer algumas alterações. No caso, quando é para melhorar a vida dos estudantes da Universidade de Coimbra, será a Associação Académica e a Direção-Geral que assumirá normalmente estas despesas. Se o Intocha estiver disposto a isso, nós vamos sempre também consultar.